Não importa se você é um desenvolvedor front-end, back-end ou DevOps, você precisa conhecer o protocolo HTTP. Olá todo mundo, eu sou Ayrton e esse é o canal do Programador a Bordo. Nessa minissérie que eu estou lançando aqui no canal, você vai entender de modo fácil e bem completo o que é o protocolo HTTP, para que ele serve, como ele funciona, como é que ele se relaciona com o protocolo TCP, IP, quais são as diferenças e o porquê você deve aprender ele imediatamente. Sabe quando você levanta lá o seu servidor HTTP em Node, em PHP, em Go, em qualquer linguagem que você usa o framework para rotear suas rotas, usa lá o GET para bater em tal parte do seu código, o post de um formulário para executar tal outra parte, e aí você pega uns headers que você de repente não entende. Isso tudo faz parte do HTTP e é por isso que você precisa entender, porque você é um desenvolvedor e você precisa saber o que você está fazendo e não apenas fazer por fazer, porque está lá na documentação e assim você faz. Você precisa conhecer o protocolo para tirar o máximo proveito dele e você realmente ser um desenvolvedor completo. Você não se torna um desenvolvedor completo se você não sabe o protocolo HTTP, beleza? Então vamos aqui para o quadro, que eu desenhei. O navegador ele faz um request para o servidor e o servidor retorna um response, ou seja, uma resposta. Só que aqui é o seu navegador, é um Chrome, um Firefox da vida, mas não é bem assim que funciona o mundo web. Você não faz uma requisição e o seu pedido vai direto para o servidor e retorna direto para a sua máquina. Não é bem assim. Aqui no caminho existe, por exemplo, roteadores. Roteador. E a sua requisição, na verdade, vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Bate no roteador, vem, ele manda para outro, vem, chega aqui no terceiro roteador, por exemplo, e finalmente desse roteador o próximo passo é o seu servidor, certo? Aqui eu dei um exemplo de 3 roteadores, pode ter muitos outros roteadores, pode ter outros servidores de proxies, pode ter gateways, pode ter servidores de cache, pode ter muita coisa nesse caminho. Mas o mais importante que para vocês entenderem que esse percurso aqui, o caminho que ele traça entre os roteadores até chegar no seu servidor, no servidor do destino, isso é quem define é o protocolo IP, certo? É o protocolo IP responsável pela sua informação sair do navegador e conseguir seguir um caminho até chegar no seu servidor. É a responsabilidade do protocolo IP fazer a sua informação chegar no servidor, saber localizar o seu servidor e a informação que você está mandando chegar lá e vice-versa aqui, beleza? Então o IP ele é responsável para achar o seu servidor e a informação chegar até lá, certo? É o IP. Mas o IP ele não está preocupado se sua informação vai chegar lá, se vai ter perda de informações, se a informação vai chegar na ordem correta, ok? O IP só está preocupado de localizar o servidor e passando pelos roteadores que aí ao redor do mundo e essa informação chegar no servidor. Existe um outro protocolo que é o TCP. O TCP é como suas informações são enviadas para lá. Entendeu? O TCP ele não sabe onde deve ir, ele sabe como deve enviar essas informações. Então ele envia pacote. Vamos dizer que aqui você solicitou uma página HTML e o servidor vai te mandar essa página HTML, certo? Ele vai te mandar pacotes, vamos dizer porque o HTML é muito grande, ele precisa quebrar em vários pacotes de informações. Então tem 3 pacotes ali que junto compõem o seu HTML. O TCP é justamente o protocolo que diz como esses pacotes são formados e que garante que esses pacotes vão chegar até você sem perder informações, sem chegar fora de ordem. Porque pode chegar aqui, o pacote 2 ter perdido no caminho, ter uma requisição dessa. Então o TCP é responsável por quando todos os outros pacotes chegarem aqui, ele vai perceber, que faltou um pacote e vai reenviá-lo novamente. E aqui vai ficar fora de ordem. Então o TCP reordena esses pacotes para ficar na ordem para as informações chegar até o seu navegador. Porque, por exemplo, vamos dizer que lá veio programador a bordo e aqui chegou a bordo do programador, chegou fora de ordem. O protocolo TCP cuida para que seus pacotes cheguem em ordem. Então o TCP é o responsável em como essas informações vão trafegar e o IP é o que se preocupa de como essa informação vai chegar até o destino. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 camadas de rede. Aqui é uma versão simplificada que eu fiz, porque existe um modelo OSI de redes.
Então você pode pesquisar lá que são 7 camadas. Aqui eu simplifiquei, que é o suficiente para a gente entender o HTTP, beleza? Então aqui em cima a gente tem a camada, mais acima que é a de aplicação. Aqui roda alguns protocolos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o protocolo HTTP, SMTP, DHCP, FTP. Aqui a camada da aplicação é de fato a parte do software, tá? O programa. Esses protocolos aqui rodam na camada de aplicação. Existe a camada de transporte, né, que de fato cuida de como seus dados vão ser transportados do cliente servidor, do servidor cliente, né, vice-versa. Então aqui a gente tem protocolos como o TCP, temos o UDP, são os principais aqui dessa camada, tem mais alguns outros. Então, por exemplo, o TCP ele se preocupa, como eu disse, dos seus pacotes chegarem em ordem, das informações, de não ter perda de pacotes. O UDP não se preocupa com nada disso. Então, consequentemente, ele é um protocolo mais rápido de transmissão de dados, mas ele não garante algumas coisas que a gente precisa quando a gente vai trafegar HTML, conteúdo. A gente precisa que os protocolos, que as informações cheguem na ordem, que não tenham perda de informações. Aqui em rede a gente vai falar, é o que quase que predomina todo aqui, é o protocolo IP, que é o protocolo da internet, Internet Protocol. Cara, é ele que forma a internet, é o protocolo que molda a internet, as redes de computadores, como é que elas se comunicam, né? Como é que uma informação consegue chegar até o seu destino. É o protocolo IP que define como vai acontecer para sua informação chegar onde você quer, beleza? E por fim, a gente tem a camada de hardware, que são a mensagem que chega, você está enviando, vai virar sinais eletrônicos e vai ser enviado através dos cabos e chegar até o destino, beleza? Então aqui a gente tem o servidor, né, com as 4 camadas, exatamente igual aqui. Então quando a sua informação sai do browser, ele faz esse caminho aqui, certo? Sai lá dentro da sua aplicação, passando pelas camadas, a informação vai trafegar na internet, certo? E da internet vai chegar no servidor e aqui, né, sobe até a camada de aplicação novamente. A sua informação que você mandou desde o protocolo HTTP aqui na aplicação vai chegar aqui para ser atendida por algum programa que entende HTTP. Beleza? Então vamos para o próximo desenho que acho que vai começar a clarear melhor as coisas. Então aqui a gente tem o servidor, certo? Então vamos simular como se a informação já tivesse chegado, né? Passou pelo IP, o IP trouxe as informações certinhas nos pacotes TCP e a informação chegou aqui até o servidor. Só que no servidor, cara, vai ter muitos programas rodando aqui, certo? Vamos dizer que essas caixinhas são programas rodando dentro do seu servidor. Como é que quando a informação chega, né, nos pacotes TCP, como é que ele sabe para qual programa deve mandar? Como é que ele sabe para onde deve mandar essas informações para ser processada, né, para ser interpretadas e no final ter uma resposta? Então vamos dizer aqui que chegou os seus pacotes TCP. Aqui são os seus pacotes. Vamos dizer que você mandou 3 pacotes, né? Para ele saber para qual programa ele deve mandar, existe o conceito de portas, né, portas de rede, que são portas de comunicação mesmo com a rede, que você disponibiliza essas portas para chegar a informação e sair informação, trafegar. Então, isso aqui tudo, vamos dizer, são portas que estão abertas para quando chegar informações. Então, por exemplo, a porta 21 é uma porta padrão de protocolo FTP. Né? Existe 25, 80, 443... 3306. Existem várias portas que você pode disponibilizar ou não. E quando você manda uma requisição, você diz qual porta você vai usar nessa requisição. Quando você vai lá, digita seu site no navegador e dá Enter, ele por padrão vai utilizar o protocolo HTTP, que por padrão geralmente é a porta 80 que utiliza. Então quando o seu TCP chega aqui, ele já sabe qual a porta que vai usar. E o TCP é o responsável por, vamos dizer, rotear, direcionar as informações que chegam para a porta correta, beleza? Então quando chega aqui, ele sabe que tem que jogar as informações para a porta 80, ok? Então beleza, chegou a informação aqui na porta 80, mas como é que o programa que está rodando nessa porta sabe como lidar com essa informação? Como é que ele sabe? Pô, chegou um montão de texto aqui, o que eu tenho que fazer?
É para isso que servem os protocolos, tá? Então, por exemplo, o protocolo HTTP define várias regras e padrões de como uma mensagem deve ser enviada e como é que elas devem ser interpretadas. Tem uma série de palavras reservadas que o protocolo define. Então, quando chega uma informação que é definida num protocolo HTTP, é como se fosse uma linguagem. Não adianta você mandar aqui em português se lá o cara só entende em francês. Então aqui há um contrato que é esse protocolo HTTP, que sua mensagem vai chegar na linguagem HTTP, vamos dizer assim, e esse programa que está rodando aqui precisa entender HTTP, ele precisa saber interpretar essa mensagem que chegou. Então um exemplo de programas que conhecem HTTP é Nginx, são alguns exemplos, tá? Apache, Tomcat, ou o próprio Node. Você pode levantar o Node na porta 80, ou assim como servidores de outras linguagens. Então isso aqui são exemplos de programas que rodam na porta 80 que conhecem HTTP, beleza? Então a informação que chega, né, o protocolo TCP vai redirecionar para a porta certa. Chegando lá, é uma mensagem HTTP, o programa que está rodando nessa porta precisa conhecer essa linguagem para poder receber essa informação, tratar, fazer as ações que precisa fazer, e se precisar mandar uma resposta, vamos dizer, para o navegador novamente. Então ele também vai responder em HTTP, e aqui o programa que você está usando, que no caso é o navegador, conhece mais do que ninguém o protocolo HTTP, vai saber processar todas as informações que o servidor enviar de HTTP e vai tomar as providências que precisa, porque ele é um conhecedor desse protocolo, beleza? Então aqui o objetivo dessa aula foi apenas diferenciar o que é HTTP, do TCP, do IP, do tráfego de rede, essas coisas, definir o que é um protocolo. Para a gente falar do HTTP especificamente na próxima aula, a gente vai falar na próxima aula de como mandar mensagens HTTP, os headers, os cabeçalhos, o corpo da mensagem, os verbos, o status code, como é que o servidor interpreta essa informação, como é que o browser interpreta essa informação. Então vamos explorar bem o protocolo HTTP, vamos ver na prática utilizando ele com algumas libs tipo o curl, talvez o netcat, para fazer requisições HTTP, e a gente vê funcionando esse protocolo na prática. A gente vai entender algumas coisas também de performance do HTTP, a evolução dele, o que ele melhorou de performance com as versões, especificando o protocolo HTTP também especifica como você deve abrir uma conexão TCP, como é que você deve utilizar o TCP para ter ganho de performance. No HTTP 2 teve muitas melhorias de performance, a gente vai explorar em uma aula dessa série. Então é isso que eu tinha para mostrar, espero que tenha ficado claro aqui. Como é que a informação trafega na internet, o que é o IP, o que é o TCP, e por que o HTTP é diferente disso, o que são portas, que são programas que precisam entender o HTTP, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino, porque vai vir vários vídeos maneiríssimos sobre o protocolo HTTP, que eu disse que, cara, é essencial você saber esse protocolo. Não adianta você ser um desenvolvedor, DevOps, backend, se você não conhece bem esse protocolo. Vamos aprender ele, botar em prática, que com certeza vai te trazer bons resultados. E é isso, galera. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Valeu!